boas, bem-vindos ao segundo Frequência. Eu sou o Zé e comigo está o João. Olá, Zé. Olá, João. Olá, senhores. E o Miguel. Viva! Sempre tão Para jovial. este episódio, o tema é o politicamente correto, que é um conceito que está muito em voga. E recentemente houve um exemplo no ISCTE, o Instituto Superior de Lisboa, que pôs em causa o que as pessoas têm como conceito de politicamente correto. Basicamente o que aconteceu foi no âmbito das Marketing Journeys, organizadas pelos alunos de marketing do ISCTE. Os alunos de marketing recorreram à Smash It Room, que é uma empresa que basicamente oferece um serviço que consiste em destruir coisas, e o boneco colocado no átrio pelos alunos de marketing, que basicamente servia para ser espancado, era escuro. Isto levou a muitas reações e é apenas a ponta do iceberg no que diz respeito ao politicamente correto, porque há bastantes exemplos de formas de avaliar o politicamente correto. E passo a palavra ao João perguntando-te: João, o que é o politicamente correto, afinal? Eu acho que, no geral, politicamente correto pode ser considerado como a adoção de uma conduta, ou seja, uma conduta que inclui linguagem, uma conduta quase neutra que está mais interessada em não ofender minorias, ou seja, grupos culturais minoritários residentes no território em questão. Eu diria, por exemplo, comunidades LGBT ou minorias raciais, como foi o caso. Ou seja, eles estão mais interessados em não ofender estas pessoas do que de facto ser verdadeiros ou ter um discurso baseado na realidade e em factos. Um exemplo muito rápido é a biologia diz-nos que há 2 géneros, e isso é um facto, mas estes factos não são reconhecidos como verdadeiros por pessoas que são, por exemplo, intersexo. Então o facto é descartado e desconsiderado para não ofender estas pessoas que não se identificam com estes factos. E pronto, depois surgem toda uma nova coisa, que é a linguagem inclusiva, e que em português é muito difícil de fazer, mas lá arranjaram maneira de meter um arroba no final das palavras. E pronto, era só um exemplo. Ora, Zé, relativamente ao politicamente correto, eu vejo como aquilo que vai de encontro ao que é mais aceito por uma maioria social. Ou seja, aquilo que, levando isto um bocadinho a um conceito menos extenso, aquilo que na verdade não irá ofender ninguém. Na minha opinião, o que é considerado politicamente correto pela população em geral é exatamente isso. Dentro do politicamente correto, eu vejo, para além de concordar com as coisas que o João disse até agora, eu vejo alguns problemas e vejo algumas questões com as quais devemos, sem dúvida, ter algum cuidado. Entre elas, o facto de que, se falarmos, por exemplo, nas redes sociais, mais uma vez vamos falar nas redes sociais, mas é um tema relativamente inevitável em qualquer discussão na atualidade. Eu vejo os defensores do politicamente correto, os justiceiros sociais, chamamos-lhe assim, a tentar impedir que haja uma opinião contrária à deles. E se eu concordo que há opiniões que devem ser desconsideradas, se concordo que há opiniões com que as pessoas não concordam, eu mesmo não concordo com tudo, ninguém pode concordar com tudo, se temos a nossa própria opinião, temos obrigatoriamente de ir contra a dos outros. Acho que as pessoas têm o direito de não gostarem, não acho que as pessoas tenham o direito de impedir ou de querer impedir que as coisas sejam ditas, ou num ponto um bocadinho mais acima, que as coisas sejam feitas. E é aqui que eu acho que entra uma grande parte do problema do politicamente correto, que é exatamente esse, que é tentar impedir aquilo com que nós não concordamos. E o mundo livre não pode cingir-se a esse ponto. Não, o que eu acho é que, por muito paradoxal que seja dizer-se que o politicamente correto é o que as pessoas não querem ser,
Eu acho que os dois lados de qualquer barricada estão a lutar por ser politicamente mais incorretos. Porque hoje em dia, quem for mais politicamente incorreto está a lutar pelo que é socialmente aceite. E é um bocado contraditório os dois lados da barricada dizerem que é ou deixa de ser politicamente correto. Não sei se me estou a fazer explicar bem, mas, por exemplo, na questão das minorias sociais, que existem, da mesma forma que alguém que pertence a uma minoria social diz que é muito politicamente incorreto ir-se contra ou ter-se uma opinião que vá contra as ideias mais difundidas dessa minoria social, quem não faz parte diz que é politicamente incorreto não se poder ser contra ou melhor, estar-se do outro lado da barricada. Eu basicamente o que estou a dizer é que por trás do politicamente correto está o politicamente incorreto. O que é politicamente incorreto é tido como melhor. E eu acho que isso às vezes é um pouco uma falácia. Porque uma pessoa pode ter uma opinião estatisticamente mais sustentada e não está necessariamente a ser politicamente incorreto para os outros, da mesma forma que também não está a ser politicamente correto, está só a ter a sua opinião. Claro que sim, claro que sim. Mas relativamente a isso, a verdade é, já que estamos a falar no politicamente correto e temos obrigatoriamente de falar nisso mesmo, em opinião, porque quem é que define, na verdade, o que é e o que não é politicamente correto, não é? O que pode ser politicamente correto para mim, pode não ser para outra pessoa, mas eu não tenho poder de definir isso. Por isso, acredito que o politicamente correto, quem define o que é e o que não é politicamente correto, seja naturalmente, se calhar, uma maioria social. Acho que como a maior parte das coisas tendemos a aceitar quando tem grande aceitação social por trás, não é? Exatamente, até porque vivemos numa democracia e a verdade é, exatamente, uma democracia parlamentar, e se há uma opinião que é de maioria, normalmente é essa que vai para a frente. Mas a verdade é, a opinião da maioria raramente permite a evolução. Sim. E com isto eu posso-vos dar vários exemplos rápidos. Não há muitos anos, isto não é mentira, mas há alguns séculos atrás era aceitável, não era aceitável, era tido como certo que a Terra era plana, por exemplo. Sim. E agora nós ouvimos pessoas a dizer que a Terra é plana e a defenderem que a Terra é plana e grande parte da população ri-se disso. Sim. Não é verdade? E antigamente, se alguém defendesse que a Terra era redonda, como temos agora provas científicas de que é, ia para a fogueira. Acabou. Da mesma maneira que, se alguém defendesse que o mundo não começou, ou o universo não começou, porque Deus teve 7 dias a trabalhar arduamente, não que ele descansou ao 7º, mas 6 dias a trabalhar arduamente para o construir, e achasse que era por outra coisa qualquer, sei lá, uma explosão, não sei, hipóteses à toa, se alguém defendesse isso, era automaticamente levado para a fogueira. E isso, na prática, era uma minoria. Era algo que era politicamente incorreto de dizer. Sim. Não é? Sim. Quem defendia esse tipo de coisas contra a maioria social era queimado. E queria dizer que estava errado. Não queria. Por isso, eu acho que outro perigo muito grande do politicamente correto, é exatamente esse. É que temos, obrigatoriamente, de ouvir a minoria se queremos evoluir. Agora, outro ponto que também convém focar é: nem todas as opiniões são válidas. E aqui falo em coisas que são crime. Por exemplo, a difamação que possa provocar dano a terceiros, ou não, mas normalmente a terceiros, é um crime. E é uma opinião, é algo que não se pode dizer. E gostava de saber se concordam comigo ou não. Não, eu não concordo. Eu acho que é uma frase bastante redutora tu dizer, ou juntares as palavras nem todas as opiniões são válidas e associá-las depois à difamação. Porque, para mim, uma difamação não pode ser uma opinião, não são a mesma coisa. Percebes? Porque
o que também está na Constituição, que tu não podes difamar da mesma forma que está prevista na Constituição a liberdade de expressão. E nós já falámos um pouco dos limites da liberdade de expressão, e ainda vamos desenvolver aqui um pouco os limites da liberdade de expressão, que para mim são um pouco como os limites do humor, por exemplo, que é uma discussão que se tem de forma assim mais leviana ou não com tanto peso, mas eu tenho muita dificuldade em aceitar como certa a frase nem todas as opiniões são válidas, porque vai um pouco, Miguel, contra também o que estavas a defender antes. Eu percebo que tu não estejas a associar as opiniões que tu não consideras válidas necessariamente às opiniões da minoria, ou seja, fazer a ligação entre as opiniões da minoria permitirem que não se estagne o conhecimento e fazer-se e a tal invalidade de algumas opiniões. Eu percebo que não seja a mesma coisa, mas corres o risco de ser mal interpretado, na minha opinião. Eu acho que todas as opiniões são válidas. A partir do momento em que passam a ser difamação, deixam de ser uma opinião. A partir do momento em que passam a ser de difamação, ok, eu acho que a difamação é outra coisa. Certo, Zé, concordo com o que tu disseste até um ponto. Repara, se eu te disser que 2 mais 2 é igual a 5 e que isso é a minha opinião é válida? Sim. Porquê? Sim, porque é que não é válida? Porque está não só socialmente, está comprovado. Acho que por válida querem dizer verdadeira. Não, verdadeira. Eu não quero. Porque lá está. Se me perguntasses é que verdadeira, na minha opinião, é diferente de válida. É que uma opinião ser errada não implica ser verdadeira. E uma opinião ser... ou melhor, desculpem. Ser errada não implica ser inválida. Ser errada não implica ser inválida. Da mesma forma que uma opinião verdadeira não é necessariamente válida. Ou melhor, é válida porque todas as opiniões são válidas. Mas não é mais válida que as outras. Mas é mais verdadeira. É verdadeira, ponto final. Porque se quiseres pôr assim, mas as verdadeiras é mais e as falsas. verdadeiro do que é falso. Não, para mim não. Para mim ou é verdadeiro ou é falso. Mas isso é o menos. Isso é o menos. Isto, eu acho que já disse um pouco o que queria que saísse daqui mais reforçado. Porque eu vou pegar outra vez na questão dos 2 mais 2 ser igual a 5 para explicar porque é que para mim é válido. Porque da mesma forma que a sociedade aceitava antigamente que a Terra era plana e foi dito e duvidou-se disso, tu não sabes se daqui a 500 anos vão mudar a convenção numeral. Certo. Percebes? Certo. Percebes? Se tu partires do princípio que essa opinião é inválida, estás um pouco um eventual progresso, que eu não acredito que aconteça com os dados que tenho hoje. Percebes? Eu não estou a prever a mudança do sistema numeral, mas também não estou a impossibilitar a nascença. Como não impossibilito nada à nascença. Percebo o que dizes. Acho que relativamente às convenções acaba por ser, se calhar, a questão mais difícil em ter uma opinião contrária a elas, porque se há aquela convenção, se todos assumimos que é assim, a priori, é difícil duvidar disso, mas também tens razão, sem dúvida que tens, quando falas do exemplo que eu próprio dei, e agora usei a minha própria corda para me enforcar na prática, em que também havia convenções antigamente que se provaram erradas. Tens toda a razão nesse aspecto, mas quando eu quis dizer, o João se calhar tinha razão, quando eu falei em opinião inválida, se calhar queria falar mais na opinião incorreta, e isso sem dúvida que há, mas o que eu queria dizer na prática é que nós devemos aceitar as opiniões, mas nem sempre devemos querer aprender com elas ou querer discuti-las, e aí já podemos entrar num espectro um bocadinho mais abrangente relativamente à sociedade em geral, porque se há opiniões que de facto, mesmo que sejam contrárias àquilo que está a ser aceito socialmente, acrescentam alguma coisa a um debate necessário, também não é menos verdade que há algumas que lá está, estou aqui a dar a minha opinião, que há algumas que não acrescentam isso. Uhum.
Saindo um pouco do espectro da veracidade ou validade das opiniões, ou se é eticamente correto ou incorreto definir uma opinião, eu propunha que voltássemos um pouco atrás, porque o politicamente correto está ligado a esta situação, à veracidade das opiniões, mas também está ligado a outras situações. E eu propunha que agora, assim muito brevemente, discutíssemos o caso que serve de referencial. O caso que serve de referencial que se passou no ISCTE. E João, eu pergunto diretamente, a escolha da parte dos alunos de marketing em publicitar, entre aspas, ou em trazer para o átrio da faculdade o tal produto da Smash It Room, foi politicamente incorreto? Sim, a escolha de trazer... Primeiro, eu acho que o próprio propósito por trás da empresa, eu acho que é um bocado idiota, mas isso está fora do tema. Eu acho que a escolha foi... Não acho que deva ser debatido se é politicamente correto ou incorreto. Eles escolheram, precisavam de patrocínios, lá tiveram o boneco da empresa. Acho que isso é mais no que toca à própria gestão da faculdade para decidir. Agora, o boneco em si, como ficou no fim, acho que é politicamente incorreto, e vemos isso porque ofendeu a pessoa que fez a denúncia, que foi Miguel Val de Almeida, professor universitário, ex-deputado do PS, diretor do Departamento de Antropologia do ISCTE. Agora, o boneco original, e sim, eu estou a defender a posição do Departamento de Comunicação deles, que disse que originalmente o boneco era branco. Eu acho que o boneco ser branco é bastante politicamente correto. E já agora, se não acreditam que o boneco era branco, o público publicou uma notícia sobre o assunto que inclui uma fotografia enviada da empresa mais perto da cara do boneco, e para além de vermos que o boneco parece um psicopata, também vemos que o boneco é caucasiano. Não é um caucasiano mesmo, tipo aquela rapariga branca de olhos azuis, mas é um caucasiano. Sim, é um caucasiano depois de um longo verão a tostar no Algarve. Sim. E acho que era politicamente correto exatamente para evitar esta situação que está a acontecer, para evitar más relações públicas para a empresa, que para estar a publicitar em campos universitários, desculpem, mas deve ser porque precisa. E presumo que se vais fazer um boneco no qual as pessoas vão bater em 2019, queres fazê-lo de acordo da maioria da população nacional, para evitar exatamente isto que aconteceu, que não beneficia a Smash It Room nem o próprio ISCTE. Eu, em primeiro lugar, gostava de dizer, relativamente à tua pergunta, Zé, que se esta ação, chamamos-lhe assim, foi politicamente correta ou não, eu acho que vai um bocadinho da interpretação que cada um dá à existência ou à permanência no local em questão do boneco. Eu não me senti ofendido. Portanto, para mim não foi politicamente incorreto, não feriu os meus sentimentos. No entanto, eu não sou da classe que está supostamente a ser discriminada. Eu sou um homem heterossexual caucasiano, exatamente. Mas eu gostava de perceber a razão, e agora vou citar para não cair em erros, mas o Dr. Miguel Val de Almeida, como o João já o apresentou e muito bem, disse, e passo a citar: isto é pura e simplesmente inaceitável. Tanto os organizadores do evento quanto a empresa, a Smash It Room, que lhes forneceu objetos para alívio de stress ou lá o que é, demonstram uma escolha ou ignorância inadmissíveis. Como o João já disse, a empresa defendeu que o boneco inicialmente era branco e começou a ficar com uma cor mais escura após as pessoas terem descarregado a sua fúria no boneco. Relativamente ao propósito da empresa, acho que não é para aqui chamado se é um bom propósito ou não. Mas eu gostava de perceber, e era uma pergunta que eu gostava de fazer ao Dr. Miguel Val de Almeida, eu gostava de perceber a razão dele dizer que isto é pura e simplesmente inaceitável. Porque desde que eu me lembro que há pessoas que praticam todo tipo de atividades na procura de aliviar o stress. Há muita gente que diz: eu pratico desporto
para me esquecer daquilo do stress que tive no dia-a-dia. E desporto pode ser kickboxing, pode ser karaté, pode ser natação, ou pode ser equitação, pode ser qualquer coisa. Achei que ias só enumerar os desportos de baterem outras pessoas. Não, há muitos desportos e todos eles são válidos para alívio de stress. Mas acho que, em primeiro lugar, na minha opinião, ter um boneco com um bastão ao lado a dizer bate-me, que era exatamente o que dizia o boneco. O boneco não dizia, mas tinha uma inscrição nele. Sim, dizia. Para todos os propósitos. Primeiro, achar que isso incita à violência, para mim, pegando nas palavras do Dr. Miguel Val de Almeida, pura e simplesmente inaceitável. Porque as pessoas, os seres humanos, sim, têm normalmente 2 dedos de testa e capacidade de pensar por si próprio. E ninguém acredita que por bater num saco de pancada que por acaso tem a forma de um humanoide, haja uma incitação à violência contra qualquer outro ser humano. Este é o primeiro ponto. Depois, a cor do boneco. Eu percebo que a empresa podia ter-se defendido. Isto se o boneco fosse efetivamente negro. Mas a empresa podia perfeitamente ter feito um boneco vermelho ou azul. E aí já não ia contra ninguém. Porque se fosse branco era incitação à violência nos caucasianos. Amarelos seria contra os asiáticos. E entrávamos aqui numa espiral muito negativa e que eu acho que não é o mais correto. Agora, acho que defender que este é um caso de racismo é algo que não faz muito sentido, na minha opinião. Acho que faz mais sentido que o Dr. Miguel Val de Almeida se preocupe em defender o direito dos negros por si só, do que propriamente de um boneco que pode ou não ser negro. E aqui até ponho aquilo que a empresa disse de parte. Outra coisa que também gostava de vir aqui dizer é que eu tive o cuidado de ver a publicação original no Facebook do Dr. Miguel Val de Almeida e em cerca de 200 comentários na caixa de comentário da publicação havia um afrodescendente irritado com a situação. Isso para mim diz muito daquilo que é esta situação. Ou seja, a apoiá-lo ou a... Apoiá-lo, sim. No caso estava a apoiar o Dr. Miguel Val de Almeida. Pronto, eu antes de passarmos para o próximo tema, eu gostava de comentar um bocado as palavras do Miguel. Independentemente, vamos supor que o boneco seria negro. Independentemente de ser politicamente correto ou incorreto, para já seria uma escolha só parva da parte da empresa ou da parte dos alunos de marketing, porque eles deviam estar a prever isto, lá está, partindo do princípio que o boneco seria negro. O que, como o João disse, não aconteceu, mas só para percebermos um pouco a posição, do Dr. Miguel Val de Almeida. Se fosse negro o boneco, acho que seria uma escolha só pouco inteligente, independentemente de ser racista ou não, porque quem bate no boneco não é necessariamente racista, mas na minha opinião já sabe que vai ter repercussão, independentemente de valer a pena ou não. Mas eu até me revejo um bocado nas palavras do Dr. Miguel Val de Almeida. Lá está, ele era muito pouco informado em relação à cor do boneco. Agora, se o boneco fosse claramente de etnia africana, ou representasse uma minoria, ou representasse alguém de etnia africana, para mim seria inaceitável. Da mesma forma que seria inaceitável se fosse claramente caucasiano. É que não está aqui a questão da maioria ou da minoria. Está só a criação de uma personagem. Na minha opinião. E depois tu também disseste outra coisa, que é que seria relativamente irrelevante falar do papel da empresa. Mas depois acabaste por falar do papel da empresa. Independentemente de incitar ou não à violência, que percebo que não incite, mas da mesma forma que ela incita alguns pais não quererem, e até havia estudos sobre isso na altura, e foi muito falado na altura, quando os jogos de vídeo de guerra começaram a aparecer, porque os miúdos jogavam aquilo e depois davam-lhes cabo da cabeça e tal. Independentemente, para mim o mais idiota, e lá está, como tu
acabaste por passar pelo tema, não consigo não fazer a minha intervenção sem passar pelo tema também. O que eu acho idiota é comprar-se bens que são relativamente caros, partirem-se televisões, proporcionarem o tal serviço, que não é o produto, é proporcionar o tal serviço a preços relativamente caros. Ou o que é caro para mim pode não ser caro para outra pessoa, logicamente. Mas não acho justo, não acho que as pessoas devam olhar para isso como uma coisa normal, mas é só a minha opinião. E vou dar-te a palavra porque já vi que queres responder, mas depois disso propunha que passássemos ao próximo tema. Sim, deixa-me só dizer, porque Força, se queres aliviar o stress do dia a dia, provavelmente é mais barato pegares em 3 almofadas, meteres uma fronha e colares a cara do teu patrão, não é? Sim. Mas isto é só, Por exemplo. isto é só a minha aposta. Exatamente, mas a questão não é essa, porque se vivemos num país livre, vivemos num país em que, se não fizermos mal às outras pessoas, se não cometermos um crime contra ninguém, acho que ainda podemos fazer aquilo que bem entendermos. E eu não digo que sou um cliente da Smash It Room, nunca lá fui, não sabia que existia antes deste episódio e para eles terá sido uma excelente publicidade. Mas acho que, lá está, Zé, relativamente ao que tu disseste de por ser caro não ser muito socialmente aceitável, eu não concordo, porque é um negócio. Se há gente que paga por esse serviço e se realmente não fazem mal a ninguém, não prejudicam ninguém, não vejo o porquê de não ser um negócio como qualquer outro. Relativamente à tua opinião sobre o caso, respeito, aceito, tenho uma opinião ligeiramente diferente e, na verdade, gostava só, para terminar este tema, de te fazer uma pergunta. Mas eu posso responder a seguir? Claro, não vai ser, Não é vai ser uma bem- pergunta. não é bem para terminar, isso que então. estamos cá. Não, força, mas terminar força. com a tua resposta. Sim, força. Tu hoje estás numa de contra mim, cara. Não, Não. eu não tenho culpa de discordar com algumas das coisas que tu dizes. Hã? Eu não tenho culpa de discordar Não com tens, algumas não, coisas que não tu tens dizes. Vais ter boleia abaixo. O que eu te queria perguntar, Zé, é: tu acreditas mesmo Sim. que se o boneco fosse caucasiano, ou representasse uma etnia Sim. caucasiana, tivesse um tom de pele como tinha inicialmente, Sim. haveria este tipo de alvoroço relativamente ao Não caso? acredito, mas eu falei por mim. Eu na altura falei por mim. A única coisa que disse foi: eu ficava ofendido da mesma maneira que ficava ofendido se fosse caucasiano, porque representa claramente uma pessoa, ou representa claramente uma classe. Era como aparecer com uma t-shirt do Benfica, uma t-shirt do Porto. Percebes? E isso é que essa parte é que é incitar à violência, na minha opinião. Ou é como outra coisa qualquer. Se aparecesse com uma camisola de Che Guevara, se aparecesse com esse tipo de coisas que cria atrito. Na minha opinião era evitável. Mas pronto, concordamos em discordar. Concordamos em discordar. João, tu achas que há alguém que saia beneficiado com as questões do politicamente correto que temos debatido até agora? Pessoalmente, eu acho que sim, que há pessoas, por exemplo, como o próprio professor Miguel Valde Almeida, que eu não fazia a mínima ideia quem era antes deste incidente. Acho que sim, ele tem algo positivo a sair daqui, porque o politicamente correto permite-te impedir o discurso e o debate fora do que é, digamos, a zona segura do que é aceitável. Ou seja, torna muito mais fácil aceitar e divulgar ideologias. Por exemplo, a ideologia que eu concluo que o próprio professor defende, porque as suas áreas de investigação são, entre outras, identidades e discriminações étnicas e raciais, género e sexualidade, casamento entre pessoas do mesmo sexo, tudo do campo das ciências sociais, segundo a página do ISCTE do currículo do professor e ex-deputado. Diria também, muito rápido, que beneficia também os populistas. E como é que beneficia os populistas? Por reação à esquerda. Porque quando tu crias uma atmosfera de politicamente correto em que certas coisas mais extravagantes não podem ser ditas, quando vem alguém que diz essas coisas extravagantes, é quase carregado aos ombros como um herói. Ou seja, quando tu crias um ambiente em que não se pode debater tudo o que se quer debater, crias condições em que populistas como os Trumps, os Farage, os Salvinis, as Le Pens
prosperam e a partir daí, do momento em que essas pessoas começam a prosperar na política, a política começa imediatamente a morrer, como tem morrido nos últimos anos, em que a política passou de um debate inteligente, informado, em espaços específicos para pessoas que foram selecionadas para esse propósito, passa a ser um concurso de manifestações, e contra manifestações a competir quem tem o melhor slogan, o slogan mais catchy ou quem grita mais alto. Miguel. Quem beneficia com o politicamente correto, não é? Na verdade, eu não sei. Esta pergunta, na minha opinião, é um bocadinho difícil de responder, porque o politicamente correto atingiu um espectro, um tamanho, permitam-me chamar-lhe assim, que neste momento já não beneficia ninguém. Eu acho que realmente devemos lutar contra as injustiças sociais, sejam elas contra quem forem. E aqui não falo só contra as minorias, porque nas maiorias culturais também há, e sempre haverão, injustiças sociais. E com isto posso só dizer uma frase que foi proferida por o senador Bernie Sanders, que uma vez disse assim: eu acho muito bem que se lute contra as injustiças sociais, sejam elas de classe, sejam elas culturais, sejam elas raciais, sejam elas o que forem, mas mais importante do que combater as injustiças raciais, é importante combater as injustiças por classe, porque não se esqueçam que uma CEO negra é na mesma uma CEO. E às vezes as pessoas não têm isto em consideração, na minha opinião. Às vezes acho que está muito na moda lutar certo tipo de lutas que se calhar que são importantes. Não digo que não sejam importantes, porque é importante lutarmos contra qualquer tipo de injustiça social, mas às vezes era melhor tentarmos lutar um bocadinho mais perto de nossa casa antes de tentarmos ir mais longe. E essa é a minha opinião, e acho que é por isso que neste momento ainda ninguém sai verdadeiramente beneficiado daquilo que é o politicamente correto. Há pessoas que são há classes, e normalmente minoritárias, que são muito defendidas pela sociedade em geral, mas não vejo até que ponto há um benefício assim tão grande para essas mesmas pessoas. Ora bem, para já dizer que houve uma alteração de paradigma, porque concordo em absoluto com a última parte da tua intervenção, quando dizes que as pessoas devem preocupar-se primeiro com a sua casa do que com o que está lá fora. Eu acho que falta isso um pouco à sociedade portuguesa, eu diria, porque isso levar-nos-ia para outra discussão que, como diria um humorista, não interessa nada. Mas quem sai beneficiado com o politicamente correto? Eu acho que algumas pessoas saem beneficiadas com o politicamente correto, e algumas pessoas são protegidas por aquela muralha que socialmente impede as pessoas de dizerem algumas coisas. Há quem beneficie com isso. O João falou muito bem, por exemplo, dos movimentos populistas, mas fazendo assim um exemplo mais minimalista, se eu tiver um problema com o Miguel, por exemplo, um atrito com o Miguel, e o Miguel estar de alguma forma coibido de dizer o que acha, eu saio beneficiado, porque não vamos resolver o nosso atrito, e eu vou ficar um pouco melhor que o Miguel. Isso, expandindo um pouco para a big picture, vou-lhe chamar assim com a expressão inglesa, acaba por se traduzir de algumas formas de quem está em baixo, vou-lhe chamar assim, que não tem forma ou que está de alguma forma coagida a não dizer o que pensa, a outra pessoa sai beneficiada. Certo. E posto isto, e porque a nossa conversa vai interessantíssima, mas já a nível de tempo um pouco considerável, eu aproveito para lançar o último tópico, que nós de alguma forma já fomos discutindo aqui, mas que
que a partir de agora vamos ser absolutamente concretos, que tem a ver com o conceito da tão badalada liberdade de expressão e do que está por trás de toda a nossa liberdade de expressão, e se temos liberdade de expressão ou não, ou se essa liberdade de expressão está coagida, entre aspas, pelo que é ou deixa de ser politicamente correto. Miguel, que relação é que tu vês entre a liberdade de expressão, ou os limites da liberdade de expressão, se é que há limites, e o que é ou deixa de ser politicamente correto? Ora, em primeiro lugar, eu acho que o politicamente correto, quando levado ao extremo, porque temos de fazer essa distinção. Ainda não fizemos aqui hoje, mas temos de fazer essa distinção. Eu acho que há o politicamente correto que é aceitável e acho que há o politicamente correto, que é aquele que é levado ao extremo e que, lá está, vou buscar um bocadinho aquilo que disse inicialmente, que é, se por eu achar que tu não estás a ser correto politicamente, não quero que tu possas dizer isso. Eu acho que é o politicamente correto que é levado ao extremo e é aquele que nós temos visto muitas vezes na nossa sociedade, principalmente, outra vez este assunto, mas tem de ser, nas redes sociais. Há imensas páginas que diariamente são bloqueadas porque ou fazem uma piada ou dizem alguma coisa que vai contra... Exemplos? Posso dar alguns exemplos? Estou armadíssimo até o pescoço de exemplos. Posso falar de um que conheço bem, que é uma página de Facebook, uma página cómica de Facebook, que é o Jovem Conservador de Direita, que já teve a página dele várias vezes bloqueada, porque ele realmente, se lermos à letra tudo aquilo que ele escreve, aquilo não ensina nada de bom a ninguém, mas acho que temos... Era doutor. Temos de ter alguma capacidade de encaixe e perceber que nem tudo o que se escreve, nem tudo o que se diz pretende dizer exatamente aquilo. Muitas vezes pretende dizer exatamente o contrário. Outro exemplo que posso falar aqui é o Zé Diogo Quintela, aqui há uns meses atrás, escreveu, não me lembro para quem, mas escreveu uma rubrica sobre a ala pediátrica do Hospital de São João e foi completamente linchado em praça pública quando pretendia dizer exatamente o contrário do que escreveu. E eu acho que quando as coisas começam a ir para nesse... Ou seja, as pessoas não detectaram a ironia? Exatamente, okay. Eu acho que falha um bocadinho isso. Quando as coisas começam a ir por esse caminho, vamos ficar um bocadinho privados da nossa liberdade de expressão. E tenho aqui, eu concordo muito com a opinião de um artigo que li ontem no Observador, um artigo já do ano passado, de fevereiro do ano passado, escrito por João Marecos, em que ele diz a seguinte frase, e agora, se me permitem, vou passar a citar. O que me leva à questão, como comecei, isto não interessa, para que serve a liberdade de expressão? Porque é que a Constituição, não só a nossa, como muitas outras, fez questão de assegurar esse direito? Será que era preciso garanti-lo para proteger as opiniões maioritárias? Para permitir o discurso que não causa desconforto a ninguém, para afirmar verdades universais e pacíficas? E a verdade é esta: se as coisas que são socialmente aceitáveis por todos são exatamente isso, facilmente são aceitáveis. Seguros. Tu podes dizer o que tu quiseres se toda a gente concordar contigo. Tu para isso não precisas de liberdade de expressão. Ou, no mínimo não precisas que ela esteja assegurada na tua Constituição. Porquê é que a liberdade de expressão está assegurada na Constituição? Na minha opinião, pura e simplesmente, para tu poderes ter a liberdade de seres contra aquilo que é socialmente aceitável, de seres contra aquilo que é politicamente correto. E acho que este extremismo no politicamente correto tem muito de mau e, na minha opinião, muito pouco de bom. Gostava também de falar noutra coisa, que é que também é preciso terem atenção o contexto onde se dizem as coisas. Porque há coisas que podem ser ditas em certo e determinado tipo de contextos e noutro já não é bem assim. Acho agora que o politicamente correto levado ao extremo nem sequer tem isso em consideração, mas tirando o extremo um bocadinho de parte, também é preciso ter atenção a algumas coisas. Por exemplo, John Stuart Mill, um filósofo inglês do século XIX,
tem uma frase da qual eu gosto muito, relativamente a esta questão de dizer a mesma coisa em diferentes tipos de contexto. Mill diz o seguinte: se alguém escrever no jornal que os mercadores de milho, com os preços que praticam, estão a matar à fome as pessoas de determinado país, ele tem toda a legitimidade para o fazer. Agora, se ele disser exatamente a mesma frase, em frente a uma multidão com tochas e foices à porta da casa de um mercador de milho, ele já não o pode fazer. E acho que aqui também é algo muito importante, que é o contexto onde as coisas são ditas, e o contexto tem sempre de ser avaliado antes de fazermos qualquer tipo de julgamento ou juízo de valor relativamente às palavras de uma pessoa. Ui, eu tenho tanto para dizer sobre isso. Vocês estão a par da situação do Count Dankula? Não. Pronto, isto sou eu sempre a ir buscar os exemplos de lá de fora. Count Dankula era um youtuber escocês e ele fez uma coisa que eu pessoalmente achei muito engraçada, que era, ele odiava o pug da namorada e a namorada dizia que ele era super fofo, e então quando a namorada esteve fora, ele ensinou o pug a responder, tipo, como quem responde a um "Hey boy", só que a responder positivamente à frase "Gas the Jews", e depois pôs o próprio do pug a ver clipes do discursos do Hitler e fez o pug ter aquela resposta pavloviana de levantar a pata quando ele dizia "Sieg Heil". E não era só tipo parte da pata, era a pata toda. Ele teve muito trabalho. Sim, e ele foi condenado num tribunal inglês por incitar ódio racial, num julgamento em que o juiz, que ficou do lado da acusação, argumentou que contexto e intenção são irrelevantes numa piada. Ou seja, no humor, o contexto e a intenção são irrelevantes, de acordo com este juiz. Ou seja, isto também é, tal como tu disseste, aplica-se a vários exemplos, não é? Já há alguns anos ouvi uma discussão que era se devia tratar as pessoas de etnia negra por negros ou se preto era socialmente aceitável. E eu acho que podes dizer, tipo, se estiveres a dizer "eu tenho um amigo preto", podes dizer, mas não podes dizer "ei, vou matar todos os negros", porque isso já são contextos diferentes. Como é Ou óbvio. seja, nós estamos obviamente aqui a concordar. Zé, queres acrescentar alguma coisa a isto? Pá, eu não queria. Com quem é que discordas desta vez? Aí vai Discordo. discordar. Independentemente de se acharam graça ou não ao episódio do Peço Desculpa ao youtuber escocês, Sim. de. Qual era o nome? Count Dankula. O Count Que é um Dankula. péssimo nome, na minha opinião. Mas... Sim. Eu vou fazer aqui uma piada. Quando tu disseste que ele foi acusado, eu até pensei que não tinha sido pelo contexto ou intenção do humor. Eu pensava que tinha sido alguém a defender os direitos dos animais ou alguma coisa assim parecida, porque na verdade o cão acaba por ser um pouco maltratado, na minha opinião. Na minha opinião, o cão acaba por ser um pouco maltratado porque não tem culpa nenhuma e de repente está a fazer uma saudação nazi. Mas ele não sabe. Exato. Na- Exato. Não é como se a consciência do cão tivesse sido é a minha violentada, opinião. não É é? a minha opinião. Ou no limite, tu não sabes se a namorada quer que o cão responda à expressão "Sieg Heil" a fazer a saudação nazi. Mas estamos a ir por campos assim meios apertados. Eu tinha dito no início que os limites da liberdade de expressão são um pouco como os limites do humor. Acho muito complicado pôr por gavetas tudo o que vocês disseram. Sim. E não relacionar as coisas. Por exemplo, o episódio da frase do John Stuart Mill. Eu concordo, mas na prática isso nunca acontece. O mundo evoluiu em função de revoluções. Pá, vamos ser muito sinceros, também está um pouco relacionado com a questão do público que nós falámos no episódio anterior. Se o público fosse só em função do que lia nos jornais, não se revoltava. Claro. Não se revoltava. Teve de haver alguém a incitar uma multidão com tochas a revoltar-se contra o Império Russo, contra a família imperial russa, por exemplo. E isto para dizer o quê? Qual é a minha posição no meio disto tudo? Eu não quero ser demasiado... não quero estar demasiado contra vocês. E não estou, porque eu concordo com muito do que aqui foi dito. Mas eu acho que há alguns limites. Eu posso estar sozinho numa ilha. Mas eu acho que há alguns limites para o humor
acho que há alguns limites para o que a sociedade chama de liberdade de expressão, porque é bonito dizer-se que se pode dizer tudo. Mas aí sim já entramos no que tínhamos falado no início, passa a ser difamação, deixa de ser opinião. E é que tu tinhas, e lá está, tu tinhas dito. Não necessariamente, mas continua. Sim, já contrapões. Eu não sou humorista, não é? E gosto de alguns humoristas, mas não sou particular especialista nessa matéria. Mas o principal objetivo de uma piada é fazer os outros rirem-se. O único. O único objetivo de uma piada é fazer os outros rirem-se. Eu até acho alguma piada ao episódio, porque eu não te reconheci pelo nome, mas depois te fui contando a história e eu já tinha ouvido falar e já tinha visto, e eu como gosto um pouco do humor negro, também tinha achado piada a essa situação. Mas isso não invalida que acho que tenha sido politicamente incorreta e tenha sido evitável. E eu estou a chegar a uma conclusão em relação às minhas opiniões. Há coisas politicamente incorretas que às vezes não devem ser ditas por uma questão de... Eu posso ser muito pacifista, ou eu posso ser muito... isto é como... Nós temos uma família muito religiosa. Muito religiosa. Toda a minha família é muito religiosa. E há um filho que diz uma coisa assim muito simples, que não quer casar pela igreja. Eu acho que ambas as posições são legítimas. É legítimo não querer chocar a família e não deve ser julgado por não querer chocar a família. Como é legítimo levar a sua avante e não casar pela igreja. Por exemplo, este é um exemplo que daria para outras coisas. Tu já estás, desculpa, mas eu já estou a divagar. Terminar, e estás a entrar numa questão de personalidade, porque há pessoas que fogem ao confronto como o diabo foge da cruz. Certo. E há pessoas que adoram um bom confronto. Isso é uma questão de personalidade e temos de aceitar, concordo contigo, mas acho que podemos, sem dúvida, dizer que as duas estão certas, mas a luta, que é aquilo que estamos a conversar hoje, ir contra o politicamente correto, como tu disseste e bem, tem quase obrigatoriamente de estar certa. Porque, mesmo como tu disseste, se não houvesse pessoas a incitar à luta em multidões com tochas e foices, muitas vezes não haveria revoluções, não é? Sim. Gostava de te fazer uma pergunta. Tu falaste... Mas o João queria dizer qualquer coisa. Mas faz uma pergunta. Tudo bem. Faz uma pergunta. Faço-te a pergunta a ti, Zé, e estendo-a também já agora ao João, faço-te a ti diretamente, porque tu abordaste exatamente esse assunto. Quais são para ti os limites que se devem impor à liberdade de expressão? Eu acho que o que se aceita socialmente como os limites da liberdade de expressão até estão previstos, não é? A questão da difamação, etc. O problema é que isto é tudo muito... Isto tira-se para um caldeirão e mistura-se tudo. Se estás a beneficiar da tua liberdade de expressão ou se estás a entrar na liberdade do outro. Eu diria que a esmagadora, e incluo-me, a esmagadora maioria da população já teve alguma altura na sua vida em que ela própria não sabe se foi longe demais. Foi longe demais. Mas se eu tivesse de definir, conceptualizar, força. Só sobrevives ao recreio do 6º ano se fores um bocadinho longe demais. Sim. Não, mas já estou a dizer, depois dos 18 anos e... Sim, quando já tens idade para ser responsabilizado. Mas teve muita piada. João. Eu só não me ri porque estava muito imbuído no que estava a dizer e só percebi a piada mais... Só percebi o nível da piada mais tarde, mas é uma excelente piada. E eu que não sou... politicamente incorreto. Eu que não sou um especialista em humor. Mas, para te responder assim mais concisamente, Miguel, os limites... Isto vai ser um chavão. Mas eu não consigo fugir ao chavão porque depende sempre de cada situação. Se tu me apresentasse uma situação concreta, eu era capaz de dizer, na minha opinião ele fugiu, na minha opinião ele continua com a liberdade dele. Agora, no limite é sempre o bom senso, mas não dá para medir o bom senso, não dá para conceptualizar o bom senso. O bom senso vai de cada um tem Exatamente. João, quais são os limites da liberdade de expressão? Bem, para mim ou para a Constituição? É para mim, não é? Para ti? Por mim,
era, desde que não estejas diretamente a dizer ei, eu, tu e tu, vamos ali, vamos foder aqueles gajos. Desde que não estejas a incitar claramente à violência, por mim, devia ser possível dizer-se tudo. A Constituição discorda de mim, não é? A Constituição tem previsto que a honra de uma pessoa recebe uma proteção menos intensa contra ofensas no contexto de crítica ou sátira. Ou seja, a produção de uma ofensa é necessária para realizar os interesses por parte do agressor, ou seja, poder expressar a sua liberdade de expressão ou até a sua própria criação artística. E a Constituição prevê até uma coisa que eu achei bastante engraçada. A importância da liberdade de expressão é tão elevada que tu podes abertamente criticar ou contestar outros valores consagrados na Constituição. Ou seja, tu podes afirmar-te racista, fascista, embora a própria Constituição proíba a divulgação destes coisas. Passa a ser crime a partir do momento em que discriminas alguém com base nisso, claro. Ou passas para a difamação. Agora, eu diria que o que temos na nossa Constituição atualmente, não posso dizer que esteja chateado com isso. Eu fico um bocadinho chateado, por exemplo, com o Neto de Moura a queixar-se e ir processar um montão de comediantes, mas a nossa justiça é lenta, mas espero que eventualmente vá filtrando as pessoas que usaram para os motivos de sátira e as pessoas que foram só preguiçosas e se puseram a disparar postas sobre o que achavam sobre o caso. Resumindo, a liberdade de expressão está bem defendida pela nossa Constituição e cabe-nos a nós, à sociedade civil, assegurar que as pessoas que são pagas para ir alterando e melhorando a Constituição têm estes valores em mente e a manutenção destes valores em mente. E é isso que eu tinha para dizer. Entramos na parte final desta nossa conversa e eu propunha o último adeus. Exato. Tenham calma que vão haver mais episódios. Mas o que eu proponho aos meus colegas e amigos do painel é cada um fazer o seu apanhado final e deixar uma opinião sobre o que foi esta conversa e vincar bem as suas opiniões e o que pensa saindo daqui. E vou começar pelo Miguel. Ora, numa nota final, vou tentar e vou conseguir não me alongar muito, espero eu. Este tema é um tema que eu gosto particularmente de discutir, o tema do politicamente correto, ou outra expressão também mais ou menos usada, a ditadura da maioria. Eu acho que, como já disse várias vezes e já foi dito aqui hoje durante este programa, o politicamente correto tem obrigatoriamente as suas coisas boas e as suas coisas más. Acho que devemos todos ser um bocadinho polícias do nosso discurso em alguns pontos, mas sempre tentando ser o mais naturais e verdadeiros possíveis. Eu sei que isto é uma contradição, mas dar opinião e falar sobre os assuntos, principalmente em praça pública, nem sempre é a coisa mais fácil do mundo, e acho que deve haver esse balanço. Mas acho outra coisa, acho que não há assuntos que não devam ser discutidos, não acho que hajam assuntos que devam ser tidos como errados e como indiscutíveis, porque a verdade é que o verdadeiro conhecimento só nasce a partir da argumentação e a partir da discussão entre partes e opiniões opostas, e acho que quando o politicamente correto começar a ir contra a existência de discussões, contra a existência de argumentação que permita a evolução não só de cada um de nós como ser humano, mas também a um nível maior da própria espécie humana e daquilo que nós vemos como sendo melhor ou pior para nós mesmos, acho que a partir do momento em que isso for posto de parte, a espécie humana vai ficar perto de se extinguir, porque acho que é tão bonito e acho que é tão bom nós termos esta capacidade que só nós temos de comunicar tão bem
que acredito que devemos sempre utilizá-la, quer seja para o bem, quer seja para o mal, e para discutir e para argumentar. Acho que posso falar por todos quando digo que cá estamos nós e continuaremos a fazer isso, mesmo que não, espero que discordando. Bem, vamos embora, não é? Até me sinto mal a dizer alguma coisa depois disto. Não, Posso ir força, primeiro? força, força. Posso ir primeiro? Força, João. Dá-lhe, João. Ficar mal visto por oposição. Concordo com tudo o que o Miguel disse. A partir do momento... seca! Ei, que debate! Vou ser eu a discordar. Não, não vou nada. Sim, a partir do momento em que o politicamente correto, não digo que não tenha o seu lugar, e as coisas que são consensuais são importantes, e termos todos mais ou menos um código de como comunicar entre nós é importante, mas a partir do momento em que se mete na frente de valores intrínsecos à nossa sociedade, os valores da verdade, os valores da soberania individual do indivíduo e da sua soberania para fazer questões e comunicar com outros indivíduos, a partir do momento em que se põe na frente disso, acho que já está a tornar-se patológico e deve ser parado. Não foi tão eloquente como Miguel, mas... Eu acho que foram os dois bastante eloquentes. Eu agora até estou com vergonha de fazer um apanhado final. Mas basicamente o que eu tenho para dizer é... Eu acho que a politicamente incorreção, eu diria que é mesmo um pilar da sociedade. Mas sendo um pilar da sociedade, quem dá voz à politicamente incorreção tem de ter muita responsabilidade. E isso vai de encontro ao que eu tinha dito e ao que eu e o Miguel tínhamos discutido, da tal questão de personalidade. Eu acho que tem de haver muita gente sempre politicamente incorreta nos momentos certos e com a certeza de que está a fazer o bem. Porque o politicamente correto, para o bem e para o mal, vai sempre chocar. Portanto, o repto que eu deixo é que as pessoas, quando decidirem ser politicamente incorretas, saibam o que estão a fazer, choquem pelo bem e que nos façam a todos evoluir. E é isto que eu deixo, é com este repto que nos despedimos. Não se esqueçam de nos seguir no Facebook, no SoundCloud e de subscrever o nosso canal do YouTube. Todos eles Frequência Podcast. E já agora, muito obrigado pela adesão rápida e Sim, senhor. Muito bem apontado, João. Até à próxima.